Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E quem está acostumado a assistir o nosso programa, está percebendo que hoje ele está com um formato um pouco diferente, e deve-se a uma razão muito simples. Está ao meu lado Carlos Eduardo Acioli Durgante, e que vocês já vão saber de imediato quem é o Carlos Durgante. Durgante, muito obrigado por ter aceito gravar essa entrevista aqui na Sociedade Espírita Dr. Vitor Mena Barreto. O Durgante viajou para dar a palestra aqui e, aproveitando essa figura singular que está ao meu lado, a quem eu já agradeço antecipadamente, muito obrigado por estar aqui comigo, aceitando esse desafio de falar. Eu que agradeço, tá? Singular também a tua presença, muito obrigado. E de imediato, Durgante, mas antes de imediato, o Durgante veio lançar este livro, que é Um Tempo de Colheita, e diz o envelhecimento e os valores da alma. Mas sobre esse livro nós vamos falar daqui a pouquinho. Durgante, o que veio antes, o Durgante espírita ou o Durgante médico? Muito antes o Carlos Durgante médico. Eu venho de uma família cristã, católica, né? Sim. Aqui de Santa Maria. Na verdade, meus pais são de Santiago, aquela região italiana ali da Quarta Colônia. E eu nasci aqui em Santa Maria, no bairro, era um bairro centro, mas próximo a uma igreja católica, sim, né? Com toda essa formação familiar também muito forte. Participei muito de movimentos. Antes de entrar na faculdade de medicina, eu já participava de movimentos de CLJ, de grupos de liderança juvenis. Era muito atuante dentro da igreja. E isso era estranho, porque fazer medicina, né? Tu entrar numa faculdade de medicina tendo essa dimensão espiritual tão importante, e de entrar numa faculdade, numa academia e pouco valorizado era, então ficava estranho. Mas eu entrei, fiz a minha faculdade, e depois eu me formei, fui para Porto Alegre, e lá em Porto Alegre, tá? Depois de muitos anos, que eu encontrei a doutrina espírita. Aproximadamente esse ano de 2002, 2003, não faz muito tempo, fez 16 anos já que eu descobri a doutrina espírita como uma filosofia de vida importantíssima e assim, decisiva em determinado momento, exatamente no momento de dor, né? A doutrina espírita se revela para ti como um caminho de conforto e explicação, né? E esclarecimento. Foi aí que eu comecei a segui-la lá em Porto Alegre. Exatamente. Mas eu esqueci de dizer logo no início que o Durgante, ele é médico especialista em medicina interna pela Universidade Federal aqui de Santa Maria. Pós-graduado em geriatria e gerontologia pelo IGG PUC, Porto Alegre, e especialista em medicina do trabalho. Eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou tomar quase todo o programa só dizendo o teu currículo, certo? Durgante, a doutrina espírita, o espiritismo, te ajudou a enxergar o teu paciente de forma diferente? E não aquele paciente que vai lá para se queixar da vida, um problema aqui, problema ali. Como é que tu enxerga hoje? Tu imagina que o espiritismo te auxiliou a enxergar esse paciente hoje como espírita? Sem dúvida que ampliou, tá? Como eu te disse, o fato de eu já considerar uma pessoa espiritualizada e
ter um certo envolvimento religioso e espiritual, que eu tinha ainda dentro, quando era da Igreja Católica, participante, isso já fazia o diferencial de tu imaginar que existe uma outra dimensão da doença, que não seja apenas física, que não seja apenas a nível de doença mental, mas que a doença, ela tem muito mais dimensões, né? E nós precisamos ver a pessoa que chega, especialmente quando chega para consulta médica, não como aquele indivíduo que traz, inicialmente ele traz queixas físicas, ou se ele procura o profissional da saúde mental, ele vai levar para o psiquiatra, para o psicólogo, o seu sofrimento mental, o seu sofrimento psíquico. Mas na imensa maioria da prática médica, ainda se vê apenas aquele paciente que traz uma queixa de um nível de pressão elevada, de uma glicose alterada, de uma dor, de um desconforto em algo. E é isso que faz com que cada vez mais o sofrimento psíquico perdure. Então, por mais que se cresçam todos os recursos tecnológicos para ampliar as condições de proporcionar àquele enfermo o melhor atendimento, a melhor terapêutica, o melhor medicamento, ele ainda sofre porque a dimensão espiritual e emocional dele não foram, de alguma forma, assim, abordadas adequadamente. Então, não há dúvida que se a doutrina espírita ela vem mostrar que nós somos dimensões, né, existentes no único ser, e que não é apenas um único corpo, e que existe mais corpos, e que certamente, pelo menos boa parte das enfermidades humanas, especialmente as enfermidades de origem mental, emocional, elas têm uma origem desses desequilíbrios, dos desequilíbrios dos teus sentimentos, das tuas emoções, e, né, como a medicina, a Associação Médica Espírita, né, as bases dos ensinamentos da doutrina, pelo menos do cunho científico médico, traz esse entendimento que a doença não se restringe apenas ao corpo físico. Ela tem uma matriz, ela tem uma origem espiritual, ela tem uma matriz, uma origem, muitas vezes, de existências anteriores pregressas a essa. Porque o Espiritismo traz como base essencial o quê? A existência de outras vidas, a reencarnação como uma lei biológica e o contato que existe entre outras dimensões. Então ela vai falar que muitas das enfermidades humanas têm, sem dúvida alguma, uma necessidade de acontecer nesta vida presente, como uma tentativa, de reajuste, de reforma, do ser humano melhorar-se como pessoa, do ponto de vista moral especialmente, mas também da aquisição de conhecimentos. E o Espiritismo ele amplia. No momento que estou vendo aquele paciente diante de mim, eu preciso vê-lo como uma dimensão física, sim, portadora de alguma doença, mas que por trás daquilo deve existir conflitos emocionais, deve existir um sofrimento emocional, psíquico, uma dor, um desajuste, uma desavença, conflitos interpessoais que hoje são demais de presentes na sociedade pós-moderna. E que ainda exista, né, algo espiritual, que talvez possa ter, né, uma origem de vidas passadas ou de influências espirituais negativas sobre aquela pessoa, afetando o seu comportamento, as suas condutas. E vendo assim, eu abro e amplio o leque de intervenções. Eu vou sim intervir fisicamente quando a doença for puramente física. Não, mas eu vou tentar entender o porquê do seu sofrimento emocional e psíquico, porquê da sua ira, porquê da sua mágoa, porquê da sua discórdia, porquê de uma postura tão pessimista e negativista em relação à vida, e procurar indicar a ele um acompanhamento psicológico, por exemplo, né? Uma terapia comportamental, uma ajuda de um profissional da área. E vou entender que também a dimensão espiritual dele é muito importante, porque pela dimensão espiritual tu é capaz de superar muito essas situações adversas, a raiva, o ódio, a vingança. Tu supera pela crença que tu tem, especialmente o Espiritismo, que tu estás aqui mais uma vez para praticar virtudes cristãs, para te reformar um pouco, para te ser um pouco melhor. Então tu tem que buscar, nem que seja a tua vida inteira, né, ser uma pessoa mais condescendente, mais prudente, mais pacífica, mais bondosa, mais justa, mais correta, se diferenciar daqueles que não perdoam, que passam uma vida inteira às vezes querendo só o ódio e a vingança. Então o Espiritismo vai trazer isso, que é uma reforma interior, baseada e respaldada de que tua vida não termina quando perece esse corpo físico que ora, né, leva o teu nome de Carlos Eduardo, ou o teu, de quem mais nos ouve, nos assiste, que em algum momento vai se despir dessa veste, vai ir para uma outra dimensão,
da existência, porque existem outras dimensões, a vida em outras dimensões, consciente, né, de tudo que fez nessa existência das anteriores, e vai ali certamente analisar, né, numa avaliação tão profunda do que conseguiu cumprir, do que deixou para trás, novos propósitos se farão para um retorno vindouro. Então a vida ela vem nesses ciclos há milhões de anos. Agora, tu deve ter seguramente pacientes não espíritas, materialistas, espíritas. E a pergunta que eu te faço, os teus pacientes espíritas, eles reagem melhor à dor, ao teu diagnóstico, às agruras da vida, às decepções da vida? Ou, independente de ser espírita ou não espírita, eles reagem de forma uniforme? Olha, eu acho que há pequenas diferenças, assim. Isso não quer dizer que tu, sendo um espírita, tu é melhor do que o católico, do que o budista. Não é isso que eu sei, no sentido assim, de relação encarar à melhor reação, as reações. Tudo, essência, assim, o quanto tu internaliza dentro de ti as virtudes que cada corrente dogmática, corrente de confissão, seja qual for a religião, qual for a crença, qual for a seita, que te fizerem introjetar as virtudes cristãs, as virtudes nobres do ser humano, no teu dia a dia, nos teus atos, nos teus comportamentos. Se tu consegues mudar a partir disso, do que tu crês, do que tu acreditas, mudar a tua vida para melhor, tu era uma pessoa muito egoísta. Mas tu começa a perceber, através da crença que tu tens, pode ser a doutrina espírita, sim, que tu tem que modificar isso. Tu tem que ser mais caridoso, ser mais paciencioso. Se tu é uma pessoa muito rancorosa, né, que guarda mágoas, e se a crença, o estudo da doutrina, a ida no centro espírita, a ida em qualquer comunidade religiosa, te faz ver que tu estava errado, e tu pega como por exemplo a vida de Jesus e tu vê que tu precisa perdoar, aceitar, te colocar no lugar do outro, praticar esses sentimentos tão elevados do ser humano, que é empatia, gratidão, solidariedade, compaixão, etc. Se ao longo da vida tu consegue, pela tua crença, modificar esses teus comportamentos, tu realmente está te beneficiando com a tua fé. Se for espírita, talvez a grande contribuição da doutrina é colocar de que nós somos os grandes artífices construtores da nossa felicidade, do nosso bem-estar, da nossa paz interior, da nossa saúde. Que ela não vem de graça, que não está destinada a tu ter uma vida com dor, ou ter uma vida feliz. Isso não existe necessariamente, esse tipo de destino, né? Mas que tu constróis através dos teus atos bons, da tua compreensão, do tu voltar atrás, de tu perdoares, de tu fazeres uma autoanálise, através do teu alto amor, do teu autoconhecimento, tu buscares esta melhora. Porque aí tu constrói tua vida. Feliz, mais saudável nessa existência, sim. E como o Espiritismo contribui determinantemente com a informação de que vamos continuar existindo em outros corpos, habitando outros corpos, mas com toda a nossa individualidade daqui, dessas características desta vida, especialmente essa última, tu vai fazer o possível para compreender, melhorar a tua existência atual, porque tu não vais despertar em um outro plano, perdoado de todos os teus pecados, livre de todos os teus erros, por uma força superior que simplesmente é condescendente e te perdoa. Não, mas pela tua compreensão e entendimento que tu fez o melhor que pôde nessa existência para te melhorar como ser humano, e que certamente não alcançou, não conseguiu toda a tua melhora, mas que tu propuseste a ser uma pessoa melhor. Então a gente fala muito dentro do Espiritismo uma coisa chamada reforma íntima, que é uma reforma interna da transmutação do que tem de ruim em ti e que tu não gosta, que muitas vezes tu luta, tu consegue ao longo da vida te transformar numa pessoa melhor, através da busca dessas virtudes cristãs elevadas. Então a doutrina ela te coloca isso, na medida que ela te coloca isso, e tu consegue vivenciar bem no meio que tu estás, no trabalho, nas relações afetivas, nas relações sociais, vivendo de acordo conforme a crença que tu escolheste, tu te melhora sem dúvida alguma interiormente, melhora o teu estado energético, vibracional. Isso a ciência já está mais do que comprovando, de que o teu estado mental
de raiva, de ira, de insatisfação constante com os conflitos, os problemas dessa nossa sociedade, eles se refletem para a mente de todas as células. As nossas células todas estão conectadas ao nosso estado mental. Se ele é de harmonia, se ele é de amor, se ele é de bondade, se ele é de altruísmo, as tuas células, os teus sistemas todos vão funcionar nesta mesma sintonia. E o contrário é verdadeiro. Lamentavelmente, a gente ainda é muito intolerante. Nós ainda somos muito hostis, insatisfeitos, ingratos. E a gente vive um mundo hoje, né, com muito sofrimento, porque há muita ansiedade, há muitas doenças mentais relacionadas aos nossos comportamentos ainda, né, desalinhados. Não comportamentos que gerariam em nós saúde. Nós somos em busca dessa melhora. E a doutrina ela coloca sempre em ti isso. Tá? Não é uma obrigatoriedade. Se tu nessa vida tu não cumprires essas, tu estás aberto para isso. Nem todo mundo desperta, né? Nem todo mundo entende ou segue isso. Vai despertar em outro momento. Mas muitos, ao entender, porque estudam a doutrina, o que vem buscar nos centros espíritas esse aprendizado, nos livros, cada um de nós sabe aquilo que deve melhorar, onde deve ser uma pessoa melhor. Nós muitas vezes declinamos, né, dessa luta. Não queremos ouvir, viramos as costas e desistimos. Tudo bem, paciência. O Pai Maior, o Criador, Ele saberá te entender, te dará novas oportunidades. Mas a cada vida que a gente passa é uma oportunidade tão importante e tão rara, que é cada vez mais difícil a gente estar aqui de novo, vestido nessa posição, ser médico, ou ser o que for, escritor ou trabalhador, e desperdiçar essa oportunidade tão grande. O Espiritismo te ajuda, desde que tu entendas assim, internalize nos teus atos e atitudes e vida real aquilo que tu lê, né? Se tu não fazes isso, não vale nada, de nada adianta. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita. O Durgante tem mais 15 minutos ainda para dissertar sobre a parte dele dentro da doutrina espírita como médico. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, como eu disse, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. O intervalinho é rapidinho, é 1 minuto e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos reiniciando o nosso programa Palavra Espírita, o segundo bloco, agradecendo mais uma vez aqueles que mantêm esse programa no ar há 2 anos e meio, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje, para quem está chegando agora, está ligando a TV agora, o nosso programa está com um formato diferente, porque nós estamos gravando diretamente da Sociedade Espírita Dr. Vitor Mena Barreto. E aproveitando o palestrante Carlos Eduardo Acioli Durgante, que veio dar uma palestra sobre este livro aqui, que nós já vamos falar daqui a pouquinho. Durgante, mas antes da gente entrar no livro, vou arriscar, vou me atrever até a fazer essa pergunta para um médico. Ainda bem que esse médico é espírita. Quando que a medicina vai deixar de encarar o seu paciente apenas como um ser material, um ser físico? A medicina como um todo, talvez na sua maioria, dependendo de onde nós estaremos vendo,
para responder essa pergunta. Talvez a nível ainda de academias, ainda falta um tempo para que isso seja algo comum, corriqueiro e transite facilmente por esse meio sem ranços, né? Sem achar que nós estamos lidando com algo assim subjetivo demais ou um pouco de ocultismo. Mas a medicina, desde 1937, do século passado, né, nos anos 90, lá 1990 e poucos, quando foi criada nos Estados Unidos a ciência, ou aquela linha, ou aquela linha médica da psicossomática, já se começou ali. Foi criado lá nos Estados Unidos, começou a se ver que não haveria como se justificar a maior parte das enfermidades humanas por problemas de quê? De uma infecção, de um trauma, de uma reação anafilática, de uma reação imunológica. As doenças não são só assim. Elas têm outras inúmeras etiologias. E a partir daí, tratamentos e abordagens mais variadas. Começou a se acreditar que boa parte das enfermidades humanas físicas são a incapacidade de resoluções dos problemas emocionais. As demandas emocionais não resolvidas, não equacionadas, né, elas podem levar no corpo físico a doenças. Então é muito fácil. Uma pessoa ansiosa, nervosa, estressada está sempre com a sua rinite incomodando, a psoríase não melhora, o seu nível de glicose não equilibra, a sua pressão às vezes dispara, sobe e desce, o seu sistema imunológico está em desalinho, desequilibrado, está sempre tendo infecção uma atrás da outra. Opa, mas isso aí, o que é? É a nossa psique, a nossa emoção, o nosso sentimento, a forma com que a gente vê a vida. Como é que é a minha característica da minha psique, se eu sou estourado, se eu sou explosivo, se eu sou pessimista, se eu sou otimista, se eu sou mais brando. Isso me caracteriza. E isso vai, com certeza, determinar também um equilíbrio maior dos sistemas e órgãos físicos. Então a medicina já vê assim há algum tempo. Recentemente, então nós entramos agora no novo século, cada vez mais os estudos estão mostrando. Isso a Organização Mundial de Saúde há poucos anos revelou que mais de 50% das enfermidades humanas, olha, existem em torno de 8 bilhões de pessoas no planeta. Então vamos colocar assim, mais de 4 bilhões de pessoas no planeta têm doenças porque têm transtornos emocionais. Essas são as causas principais de ordem dos transtornos de ansiedade, dos transtornos de humor, principalmente a depressão, as fobias, né, os medos. Enfim, o estresse do mundo cotidiano, do mundo moderno, é responsável por mais de 50% das enfermidades que existem. Então, predomina no mundo as doenças emocionais. A partir do momento em que isso se tornou claro, não há dúvida que a ciência já está olhando mais para as questões da psique. Como psique é alma, a gente faz esse link também com as questões espirituais. E por isso, né, nas últimas 3 décadas, vamos colocar, nós estamos quase em 2020, ainda no final dos anos, lá 90, começaram os estudos correlacionando saúde mental e crença, fé e boa melhora a saúde mental, menos depressão, recuperação mais rápida da depressão, menos suicídios, menos transtornos de ansiedade, nas pessoas mais espiritualizadas, nas pessoas que têm um envolvimento religioso e espiritual maior. Sem querer te interrompendo, já te interrompendo, a depressão é uma doença do espírito ou uma doença que se origina exatamente no corpo? Olha, ela é multifatorial, tá? Se tu perguntares assim para mim, que sou médico espírita, que estudo as teorias também, que existem diversas teorias para explicar a causa da depressão, nós podemos olhar com vários olhares, né? Olhar das disfunções neuroquímicas cerebrais, hoje da disfunção da neuroplasticidade, é uma doença inflamatória, pode ser, é uma doença genética, tem seu fator, tem uma preponderância genética, ela pode ocorrer também por ação química, né? Por efeito de droga, mas ela também pode ser espiritual. Se nós estamos entendendo a vida e as dimensões de um corpo, nós vamos imaginar que muitas das doenças mentais, elas têm sua matriz em desajustes de vidas pregressas e na presente. As pessoas que talvez conheçam o espiritismo um pouco superficialmente, ou até não gostam muito do espiritismo por algumas verdades que o espiritismo coloca como dogma, não são dogma e não são verdades absolutas. Muitas vezes são mal interpretadas. A maior parte das enfermidades humanas são não kármicas. Não são kármicas.
Algumas são kármicas, por necessidade de reajuste, vem uma doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa, um câncer, pode sim ter lá uma origem de vidas passadas, uma necessidade daquele espírito aqui resgatar, entender melhor aquela enfermidade, através dela ver a vida de uma forma diferente, pode. Mas muitas das vezes é a invigilância, a nossa falta de previdência, a falta de cuidado, o mau uso dos sentimentos, das emoções, a gente gera as enfermidades e agrava, né, o projeto de sermos melhores. Nós muitas vezes evitamos de ir adiante no projeto de sermos pessoas melhores. Nós já vencemos mentalmente e perdemos o ânimo, a vontade de viver e desistimos muito de nos melhorarmos. Durgante, lendo aqui o teu currículo, entre tantas coisas, diz o seguinte: especialista em medicina do trabalho pela Faculdade de Medicina, escritor, especialização em saúde e espiritualidade das faculdades Monteiro Lobato. Saúde e isso. Eu atualmente sou professor de pós-graduação de uma faculdade lá de Caxias do Sul, que tem uma disciplina dentro da faculdade, que pega inclusive profissionais da área da saúde, sobre saúde e espiritualidade, ciência, saúde e espiritualidade. Então nós vamos lá nessa universidade, tempos em tempos, dar módulos e disciplinas. Eu quando te dei esse currículo, eu fazia parte da FATO, ainda faço, é uma faculdade de Porto Alegre, mas ela precisa de alunos para ter a cada ano turmas, esse ano não teve. Mas aqui tem a de Caxias do Sul. Muitas faculdades, muitas universidades, inclusive a nossa, Universidade Federal de Santa Maria, tá? Na figura de um professor que foi meu, que acho que ele ainda é o presidente da Sociedade Espírita aqui, Fernando Duó, né? Dr. Fernando Correia. Ele foi meu professor de prócto, ele conseguiu, junto com, acho que o Genro e outros profissionais, colocar dentro da Faculdade de Medicina, né? Ou dentro da Faculdade de Medicina, por enquanto, estou dizendo uma coisa errada, uma faculdade ainda opcional, não sei se já não é até obrigatória, de ciência e espiritualidade. Okay. Que coisa maravilhosa tu trazer essa disciplina dentro de um curso de medicina. Existe, rapidamente, ligas de espiritualidade e ciência e medicina dentro de várias universidades federais. Existe em Porto Alegre, na Católica, na PUC, na URGS, em várias universidades do Brasil. Ligas de espiritualidade, gente. Surgida ali pelo interesse dos próprios alunos acadêmicos de trazer esse tema para dentro das universidades. Então, está se abrindo também as academias, aos poucos. Um dia chegaremos a que isso seja comum, corriqueiro, né? Sem dúvida. Tomara que sim. Tomara que sim. E seja rápido. Tradicional. Durgante, em tempo de colheita, o envelhecimento e os valores da alma. O último livro do Carlos Eduardo Acioli Durgante. Fala um pouco para os nossos telespectadores a respeito desse teu livro. Por eu ser geriatra, né, eu trabalho muito com essas questões. Esse é o segundo livro que eu escrevi para a Federação Espírita. Eu já organizei uma cartilha do envelhecimento sadio pela Associação Médica Espírita do Brasil. Então é um tema que eu recorro a ele, visito frequentemente. E esse surgiu assim para continuar um livro que eu escrevi alguns anos atrás, que é Velhice, Culpado ou Inocente, onde eu trago toda uma abordagem psicológica, social, biológica e espiritual do envelhecer. Mas surgiram novos estudos recentemente falando sobre a importância da socialização, da aptidão social, dos vínculos de amizade profundos, dos vínculos matrimoniais, conjugais, acolhedores. Quanto isso promove saúde? Alguns estudos foram revelados e eu tenho que juntar esse material e continuar fazendo o link com a dimensão espiritual. Então há pilares essenciais para uma boa velhice. O pilar da socialização e o pilar da espiritualização são fundamentais. Tá? E esse livro é para ser lido só por idosos ou não? Olha, absolutamente. E como hoje a população está envelhecendo, e eu falo tempo de colheita é um tempo ao longo da vida em que nós preparamos a terra, jogamos a semente, esperamos florescer, ou o fruto, ou a raiz, ou a flor, como eu costumo dizer. Isso é um tempo, gente. Eu coloco o tempo de colheita à velhice. O envelhecimento lá adiante, depois de 60 anos ou mais, quando nós entramos então oficialmente na terceira idade, ali é um período importantíssimo, né, da plenitude, para o alcance da plenitude do ser. Todas as fases são importantes, todos os ciclos da vida têm suas características e peculiaridades, tem suas belezas e seus valores próprios, a velhice também tem. Então que a gente pense nela muito antes dela acontecer. Aliás, vamos corrigir. O envelhecimento já está acontecendo dentro do útero materno. Já começa ali. Dependendo da vida que levamos, das condições mentais, da saúde mental, da saúde física, dos vínculos e da nossa dimensão espiritual aflorada, nós vamos ter uma velhice mais proveitosa e generosa, ou não, ou pesada, ou árdua, ou sacrificial.
mas é uma construção. Não esperemos, né, despertar para ela já idosos. Claro que o livro volta-se mais para isso, porque muitos idosos precisam olhar exemplos de outros estudos que foram feitos, de como essas pessoas estão vivendo sua velhice. E daqui a pouco, se darem conta, eu vou entrar num grupo. Eu vou procurar, quem sabe, até um grupo espírita de terceira idade. Eu vou participar vou procurar algum grupo que eu me sinta pertencente, que gostem de mim, que eu gosto, que eu sinta saudades da hora de ir, e quando eu vou embora sinta falta. Então, aquilo que faça parte da tua vida. E isso é muito importante. Tem muitos idosos que estão em casa, sofrendo sós, sabendo que existe, né, a convivência entre eles ajuda. E os que estão vindo aí, como eu digo, né, nós que ainda não estamos 60 anos, os mais jovens, precisam olhar esse tempo de colheita, precisam ser previdentes. Ele vai acontecer provavelmente a cada um de nós, que nós cheguemos bem, gente. Não vale a pena prolongar a vida, chegar aos 80 ou 90 sem sentido, sem vontade de viver, remoendo ódios e mágoas e, né, uma carga imensa de tristeza. Isso não é qualidade, absolutamente. Tu falaste na palestra que tu deste hoje aqui no Mena Barreto, que tu trabalhas com um grupo de idosos. Tu percebe nesse grupo de idosos que as explicações que foram colhidas por eles a respeito da filosofia espírita lhes ajudou a viver uma vida melhor? Olha, imensamente. Eu sempre tinha uma impressão que as pessoas idosas, elas continuariam, nada contra absolutamente, por favor, continuariam assim, seguindo o seu credo. Como a imensa maior parte das pessoas antigas, vamos ver que hoje tem 80, 90 anos, ou até menos, só nós olharmos como é que era o Brasil algumas décadas atrás, praticamente 95%, 97% católicos. Esse censo foi mudando. As pessoas, elas foram deixando de ser católicas, diminuiu muito, né, essa confissão religiosa, e elas foram buscar outras, e aumentou muito o percentual de pessoas que seguem o espiritismo, mesmo que não tenham colocado lá no censo espírita, mas que ainda eventualmente vão na missa, mas frequentam os centros espíritas e estão lendo livros espíritas e estão procurando entender a vida à luz da doutrina. E muitos são idosos, são velhos. Isso me faz clarear mais ainda essa consciência que eu tenho de que eles estão buscando a compreensão da expansão desse período, que é importante, cada vez mais longo. Hoje estamos vivendo duas décadas e meia nessa estação velhice, que vai dos 60 em diante. Então eles estão buscando esse entendimento de que como a vida vai continuar. E esse é um período ainda fértil de conquista de propósito, de colocar em prática sonhos, desejos, coisas. Então ajuda muito, sem dúvida alguma, a visão espírita ampliada, ampliada por causa da reencarnação e da lei de causa e efeito. O Espiritismo, né, essa lei importantíssima da doutrina que nos diz que é a lei da repercussão dos atos. Esta é básica, essencial para a nossa vida, gente. Então faça o bem, tolerarás o bem, né? Então eles vêm buscando isso e esse entendimento que a vida não vai continuar. Dá conforto? Dá. Diminui um pouco, né, aquele sofrer? Diminui. Então é acreditar que a vida continua, que tu vai despertar em algum momento para uma outra vida, que tu vai continuar sendo a tua individualidade. Isso nos dá conforto, né? Sem indiscutivelmente. Dúvida. Tu vai encontrar lá do outro lado, se Deus quiser, os teus que tu mais ama, isso nos dá conforto. Durgante, infelizmente, o nosso termina, programa terminou, o nosso tempo se esgotou, mas eu gostaria, de público, agradecer por tu ter aceito conversar comigo a respeito desses assuntos. Muito obrigado mesmo. E quem sabe até uma próxima oportunidade, não mais aqui, mas de repente em outra casa espírita que tu vier aqui, ou se tu vieres aqui, com certeza, e o Lucas que está nos filmando ali, está balançando a cabeça dizendo que sim, que tu virás aqui novamente, e com certeza eu aqui estarei. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado ao Lucas que proporcionou essa oportunidade para nós. E estamos encerrando o nosso programa agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.
Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.